Graça e paz do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Eu espero estar encontrando você bem, em paz, em tranquilidade e em santidade com Jesus. Amém? Seja bem-vindo ao nosso estudo de Gênesis. Hoje eu quero tratar com você do capítulo 21, o verso 22 ao verso 34. E eu quero fazer um resumo para que a gente entenda esse texto. Abraão continua morando na terra de Gerar, entre os filisteus. Após o nascimento de Isaac, ele permanece ainda na terra dos filisteus. E Abimeleque, o rei dos filisteus, junto com o comandante do exército dos filisteus, visitam Abraão para lhe propor uma aliança, propor um acordo. Abimeleque elogia Abraão, dizendo que ele enxergava a mão de Deus agindo, e aonde tudo Abraão colocava as mãos, prosperava. E Abimeleque disse: eu vejo que Deus está com você, Abraão. Abraão faz um acordo com Abimeleque de que ele nunca mais mentiria para Abimeleque, nem para os seus filhos, nem para os seus netos. Abraão faz um juramento de sinceridade e de honestidade. E logo também pede para que Abimeleque lhe devolvesse um poço. Abraão havia cavado um poço no deserto e os servos de Abimeleque haviam pego esse poço à força, sequestrado um poço. E Abraão pede a restauração, a restituição daquilo que era dele. Abimeleque, de uma forma honesta, disse para Abraão que ele não tinha conhecimento nenhum desse poço, mas logo trabalha para que o poço fosse restituído para Abraão. E junto a esse poço, que até hoje é chamado o poço de Berseba, o poço da aliança, Abraão e Abimeleque fazem um acordo, fazem uma aliança, um juramento. Abraão fica por muitos anos morando ali, naquele lugar onde ele tinha cavado o poço, planta ali tamargueiras, levanta um altar e adora a Deus, faz culto a Deus. E ali, a primeira vez na Bíblia, Deus é chamado de Deus Eterno, El Olam. Eu quero trazer algumas explicações e aplicações para você a partir desse texto. Abraão é um homem de muitos processos. Desde o dia em que ele saiu de Ur dos Caldeus até quando nasceu Isaac, passaram-se 25 anos. E quando nasceu Isaac, ele já estava morando ali na terra de Gerar, entre os filisteus. E até do nascimento de Isaac até o dia em que Abimeleque o visita, tinham se passado talvez mais 5 anos. Então vamos entender que ele estava pelo menos há 30 anos de processo, andando na presença de Deus, levantando altares, servindo a Deus, cometendo pecados e voltando para Deus, fazendo deslizes, voltando ao Senhor. 30 anos de processo de amadurecimento. E esse texto do verso 22 ao verso 34 é um texto de suma importância, porque ele é uma passagem muito importante para o capítulo 22. E o capítulo 22 é um texto muito conhecido entre o mundo evangélico, que Deus pede para que Abraão sacrifique o filho, e depois há aquela providência maravilhosa do cordeiro e Isaac é salvo da morte. Mas esse texto do capítulo 21, verso 22 ao 34, é um texto de suma importância para demonstrar, para trazer às claras como Abraão é um homem que o processo de maturidade fez efeito na vida dele. Deus aparece através da vida dele de várias formas. Primeiro, Abimeleque enxerga Deus na vida de Abraão. Quão maravilhoso é quando os gentios, quando os ímpios enxergam Deus na vida de um cristão. Abraão não precisou tirar uma foto e colocar na rede social dizendo: me sinto abençoado, Deus está comigo. Ele não precisou fazer isso. Mas alguém outro chega e diz para ele: eu vejo Deus na tua vida. No final do verso 22. Eu vejo Deus através de você. Quão maravilhoso é
quando Deus pode ser visto na vida de um homem cristão, na vida de uma mulher cristã, na vida de uma igreja, na vida de um casamento cristão, quando Deus pode ser visto, e isso demonstra maturidade na vida de Abraão. Agora ele não é mais enxotado da terra dos filisteus, mas Abimeleque pede para que ele, o Abraão, fizesse aliança com ele. Em segundo lugar, algo que me chama muita atenção, que demonstra maturidade, é Abraão fazendo uma aliança com Abimeleque. Abimeleque apenas quer fazer um acordo, um juramento, mas Abraão diz, não, nós vamos fazer uma aliança. Você já deve ter percebido que pais e filhos que são muito próximos, esses filhos, eles tendem a ter um comportamento muito próximo do pai e da mãe. Você já deve ter observado que filhos que têm proximidade com os pais falam igual aos pais, têm comportamentos igual aos pais, têm respostas igual aos pais, o cheiro é igual aos pais, comportamento muito idêntico aos pais. É ou não é? Assim também é com a vida de um filho de Deus com Deus. Uma pessoa que passa tempo com Deus, ela começa a ter comportamentos como de Deus, respostas como Deus, pensar como Deus. Os discípulos que passaram muitos anos com Jesus, depois se comportavam como Jesus se comportou, e Jesus é Deus. Abraão propõe uma aliança. Ele aprendeu isso com o Pai Celeste. Foi Deus que propôs para ele, nós vamos fazer aliança. E assim como Deus ensinou a Abraão que é necessário fazer alianças, Abraão propõe para Abimeleque, nós vamos fazer aliança, nós vamos fazer algo a mais do que apenas um acordo, nós vamos fazer aliança. Abraão é um homem que todos enxergam Deus através dele. Abraão é um homem que demonstra atitudes de Deus fazendo aliança. Abraão é um homem que cava poços. Os nômades normalmente andavam pelo deserto e passavam pelos oásis, que era lugar onde brotam águas, ou muitas vezes paravam nos lugares chamados de oásis, que são lugares, rios, que apenas fluem em tempos de chuva. Mas esses nômades eram pessoas que não tinham compromisso com o lugar, isso representa superficialidade. Mas Abraão cava poços. E cavar poços no deserto é um processo longo, é um processo de muita maturidade, é um processo de persistência. É necessário persistir muito tempo e amar aquele lugar. E cavar poços significa cavar para o fundo, fugir da superficialidade. Alguém que anda com Deus se torna uma pessoa que começa a cavar fundo nas coisas da vida, foge da superficialidade e corre em direção a uma vida séria. Abraão é também um homem que restitui poços, que pede de volta. Restituir poços, restaurar poços, significa não se dar por vencido quando os inimigos tentam nos colocar para baixo. Não se dar por vencido quando a sujeira aparece na vida, buscar a limpeza, correr atrás daquilo que é necessário mudar, uma mudança imediata. Abraão é um homem que planta tamargueiras. As tamargueiras são uma espécie de palmeiras que crescem no deserto. São da família das tamareiras. A tamargueira é uma tamaridácea, uma árvore, uma palmeira que dá raízes profundas, sombra o ano todo, produz os seus frutos no tempo correto e é um abrigo para viajantes no deserto. Uma tamaridácea, uma tamargueira, é uma árvore que vive até 100 anos no deserto. E quem planta uma tamargueira, ele está dizendo com a sua atitude que ele vai ficar muito tempo naquele lugar. Abraão planta uma tamargueira e aquilo que uma pessoa faz expressa o que ela tem dentro dela. O que Abraão está expressando é longevidade, compromisso com coisa séria. E Abraão é um homem que também levanta altares aonde ele chega.
A Bíblia diz que ele levantou um altar, no verso 33. Ali fez uma adoração e chamou Deus de Deus eterno, El Olam em hebraico. Abraão é um homem que cava poços, restitui poços, planta tamargueiras, levanta altares e chama Deus de Deus eterno. Abraão não é conhecido no céu como alguém que cavou poços, plantou árvores ou levantou altares, mas ele é conhecido no céu como aquele que amou, andou, serviu e imitou ao Deus eterno. O que vai fazer diferença um dia na fila do juízo final não será o que nós construímos, compramos ou os diplomas que nós conquistamos. O que um dia vai fazer diferença no juízo final vai ser se nós adoramos e servimos ao Deus eterno. Poços se fecham, tamargueiras morrem, altares caem, mas o Deus do céu é eterno. Casas passam, diplomas se vão, tudo nessa vida caduca, mas Deus é eterno. Nós explicamos essa parte, esse texto é muito importante para demonstrar como Abraão é um homem que reagiu positivamente aos processos da vida, pois alguém pode envelhecer e não amadurecer. A importância de amadurecer, deixar Deus colocar maturidade espiritual no nosso coração. E só para aqueles que têm maturidade espiritual é que Deus vai dar ou vai pedir algo grande como sacrificar Isaac. Eu desejo que você pense sobre isso. E eu desejo que você, na sua vida cristã, seja uma pessoa que imite Deus, que as pessoas enxerguem Deus através de você, que você na sua vida, todos os dias, nas suas decisões, seja uma pessoa que investe em poços, tamargueiras, altares e restaurações, para que as pessoas ao entorno de você conheçam Deus, o Deus eterno. Talvez as pessoas ao teu redor nunca estiveram com Deus, mas que quando elas estiverem com você, elas estejam com alguém que conhece Deus, anda com Deus e vive na presença de Deus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo. Amém, e amém, e amém.